Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje trago um tema que me foi pedido pelo público e para isso eu tenho o prazer de ter comigo a queridíssima Marta Moncacha. Marta Moncacha é assistente social, terapeuta transgeracional e autora do livro Divórcio Positivo. Com a sua vasta experiência em apoio social e em mediação de conflitos, ajuda centenas de mulheres a navegar os desafios de separações e divórcios. Olá, Marta. Olá, Vera. Ai, que bom estar aqui contigo. Marta, eu entrevistei-te logo no início do podcast Ecológica e tu basicamente mandaste-me o teu livro, mandaste-me uma mensagem. Pois foi, já não me lembrava Eu li o teu livro sido. E achei o teu trabalho tão valioso que não só te entrevistei, como depois te convidei a criares um curso para a plataforma Ecológica, que é o curso de Divórcio Positivo, porque eu acho mesmo que o teu trabalho é super valioso e pode ajudar tantas mulheres. Eu na altura quando li o livro disse, Marta, eu devia ter lido isto em 2016. Eu lembro-me passei desse célebre telefonema. Exatamente, sim, exatamente. Sim. E Marta, deixa-me fazer-te um elogio. Eu adoro o facto de tu assumires o teu cabelo branco. Oh, obrigada, foi um caminho Sério, para mim. É maravilhoso. Obrigada. E eu digo-te que eu quero muito caminhar para aí, sabes? Eu acho que te fica super bem. Obrigada. Acho super bonito assumires o teu cabelo e dá-te uma beleza assim única. Portanto, obrigada. queria-te fazer esse elogio. Obrigada, mesmo. Obrigada, Vera. Olha, tenho aqui o teu livro, Divórcio Positivo, que foi assim o início da tua jornada. Sim. Tu podes partilhar um bocadinho da tua história, o que é que te levou a querer abordar este tema e levar este tema às pessoas? Sim, sabes que eu comecei a trabalhar isto basicamente porque foi exatamente o que eu senti que me faltava na minha própria história relacionada com o divórcio. Primeiro que tudo, eu sou filha de pais divorciados. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 20 anos, portanto já era crescida, mas não era autónoma, ainda estava em casa, e portanto foi assim um misto de muitas emoções enquanto filha, porque se por um lado foi uma profunda tristeza, por outro lado foi algum alívio, porque a relação era uma relação muito complicada e portanto eu durante 20 anos tinha assistido assim, digamos que na primeira bancada aos conflitos dos meus pais, e portanto esse foi o meu primeiro grande contacto com o divórcio. Depois disso casei. Tive 3 filhos, estive casada há 10 anos e ao fim de 10 anos comecei a sentir que o amor se instala, sabes, Vera? Porque é mesmo verdade que o desamor às vezes pode instalar-se, não é? Não tem que ser uma relação violenta, não tem que ser necessariamente uma relação conflituosa, não tem que ser uma relação em que haja desrespeito, e felizmente nós sabemos que há muitas circunstâncias em que isto acontece, mas às vezes é simplesmente, e quando eu digo simplesmente é entre aspas, porque é tudo menos simples, não é? O desamor instala-se. E foi o que aconteceu comigo. E a tua experiência, tu já tinhas 20 anos quando os teus pais se divorciaram, ou seja, já tinhas muita consciência daquilo que se passava, porque eu às vezes penso nisso, imagina, eu separei-me do Diogo, do pai do meu filho, quando o Mateus tinha 2 anos, ele nem sequer se lembra, nós os dois juntos, ele nem sequer nos associa enquanto casal. Os teus filhos tinham que idade quando tu te divorciaste? Olha, a Vitória tinha 4, o Vasco tinha 6, o Duarte tinha 9. Portanto, eram com 6 e 9, mas sim. Com 6 e 9 já tinham consciência. Já tinham consciência. Idades mais desafiantes. Sim. E quais é que tu sentes que foram assim os maiores desafios emocionais para ti nessa fase? Olha, eu sinto, agora olhando para trás, que basicamente foi a culpa. Não é? Porque eu sentia que já não estava feliz naquela relação, mas como acho que todas as mães sentem isto, tinha o peso de traumatizar os meus filhos para sempre, ou de achar que isso podia acontecer, não é? Tinha o peso de magoar a outra pessoa, e a outra pessoa que era alguém que eu respeitava imenso e continuo a respeitar imenso e que de facto é um homem e um pai maravilhosos, não é? E portanto eu senti muita culpa, senti muito medo de não me aguentar nas próprias pernas, portanto era uma decisão que eu sentia que tinha que tomar, eu tinha mesmo que a tomar, eu precisava tomar, quase uma questão de sobrevivência interna, da alma, vamos dizer assim, mas o medo era muito grande de não conseguir ser capaz, de não conseguir, no meu tempo e no meu espaço com os meus 3 filhos, e repara que eles eram pequeninos, não é? Eu consegui gerir sem outro adulto, tinha muito medo daquilo que as outras pessoas iam pensar, e eu acho que este também é um tema que me aparece muito com as mulheres com quem eu trabalho, que é o que é que os outros vão pensar. E embora nós estejamos em pleno século XXI numa sociedade desenvolvida, esta ideia do peso das outras pessoas ainda é uma ideia muito forte, não é? Portanto, basicamente era culpa, era medo de não conseguir ser autónoma, era medo dos outros, era medo de tudo, era o desconhecido. E a tua culpa, era saltar para o desconhecido. A tua culpa em relação aos teus filhos, em relação ao teu parceiro, em relação à tua família, Sim. A culpa era em relação a tudo isso.
Era em relação a tudo isso. Eu tinha medo de alguma maneira, com a minha decisão, impactar negativamente os miúdos, até porque algumas pessoas diziam-me isso, não é? E, portanto, obviamente que eu tinha medo que isso acontecesse. Tinha muito medo de ferir aquele homem que era importante para mim, embora eu soubesse que não fazia sentido continuarmos juntos porque eu não estava feliz, e são mesmo preciso 2 pessoas para dançar o tango, não é? Enfim, tinha medo de tudo aquilo, era o completo desconhecido. Portanto, no fundo, eu estava a sentir que precisava saltar para o desconhecido, mas não deixava de ser desconhecido. Era território absolutamente desconhecido para mim, era o vazio. Era um salto no vazio. Isso era muito assustador. Quando passei por isso, quando estava nessa fase, lembro-me de uma das coisas que também foi super impactante para mim, não só a culpa e o medo, mas a desilusão de não ter conseguido construir aquilo que sonhei, sabes? Sim, sabes aquela sim. questão de parece que falhei, uma sensação Sim. de falha, de pensar, fogo, eu sonhei tanto em ter uma família assim e agora percebo que não é este o caminho, e lidar com essa sensação connosco próprias também pode ser super, super desafiante. Pode ser muito duro. Temos um bocadinho esta sensação de fracasso, não é? Porque nós idealizamos um projeto de vida, idealizamos um projeto de família, e de repente, quando esse projeto acaba, eu tenho muito cuidado com as palavras hoje em dia, muito cuidado, aliás, no livro eu falo sobre este novo vocabulário associado ao divórcio, não é? E no curso também. Porque de facto não é um projeto que fracassa, é um projeto que falha, mas na altura, no momento em que as coisas estão a acontecer, realmente tu sentes isso, sentes que fracassou, sentes que houve qualquer coisa em que tu investiste muito, e a prova disso é que até decidiste ter filhos em conjunto, enfim, houve ali todo um investimento emocional, enfim, a todos os níveis, e de repente aquilo acaba. E quando acaba é esta sensação de eu não dei conta, eu não fui capaz de levar isto até ao fim. E portanto essa sensação de fracasso vem, eu precisei trabalhar isso com uma profissional, porque eu precisei ressignificar isto do fracasso, não é? É preciso continuamente ressignificar isto do fracasso. Tu falas muito sobre a ressignificação no livro e no curso, e que é mesmo super importante termos isso bem presente quando estamos nessa fase. E em relação à vergonha, tu tinhas pessoas com quem falar, partilhavas isto, partilhavas o teu processo com, sei lá, com amigos, com familiares? Não era fácil, não era fácil. Olha, na altura eu devo dizer que eu tive um acompanhamento psicoterapêutico, eu fui fazer psicoterapia, curiosamente não por causa do meu casamento, por causa do meu trabalho, porque já na altura eu não estava muito feliz com aquilo que estava a fazer e portanto estava ali com umas questões. E lembro-me perfeitamente da Jacqueline Amado, que quero muito aqui falar do nome dela porque é uma mulher extraordinária. Um dia estava eu sentada num sofá parecido com este e ela perguntou-me: Marta, e o seu casamento? Porque ela deve ter intuído que... E eu disse, não, Jacqueline, com o meu casamento está tudo bem. E assim foi durante 3 ou 4 semanas. E à 5ª semana em que eu me sento no tal sofá, eu olho para a Jacqueline e digo, eu hoje quero falar sobre o meu casamento. E portanto este processo psicoterapêutico foi para mim fundamental, porque como perguntas... Repara, eu não tinha ninguém com quem falar sobre isto, eu tinha vergonha de falar sobre isto. Eu vivia numa família que aos olhos dos outros corria bem. Na verdade só não corria bem para mim, dentro de mim. Isso também é super, super importante, porque às vezes parece que quando não existe uma razão aparente, Exato. não é? Imagina. Não é uma coisa tangível, não bebe, não é toxicodependente. Havia uma terceira pessoa. Não é, exato, não havia uma terceira pessoa. Quando não há terceiras pessoas, então ok, estava tudo bem, então parece que não tens uma razão para tomar essa decisão, para fazer essa escolha. Sim. E isso pode ser muito complicado de explicar também. Sim, e isso ainda é mais... repara, é complicado de explicar aos outros, mas primeiro que tudo é complicado de explicares a ti própria. Porque às tantas eu lidava com esta sensação de desconcerto interno, sabes? Então, mas porquê que eu estou a sentir isto? Será que estou louca? Será que estou maluca? Será que sou uma ingrata? Não é? Vem muito esta ideia da ingratidão. Eu tenho tudo. Tenho uma qualidade de vida ótima, tenho um marido porreiro, não discutimos, é um pai maravilhoso. Os meus sogros são fantásticos, depois continuaram a ser, e se quiseres também podemos falar sobre isso. Então tudo corre tão aparentemente bem, quer aos olhos dos outros, quer até racionalmente dentro de mim própria. Marta Moncacha, então porquê é que estás com isto? Porquê é que te sentes todos os dias de manhã profundamente infeliz? E portanto eu precisei muito ressignificar isto na psicoterapia, e hoje em dia o trabalho que eu faço, obviamente que não é psicoterapêutico, eu não sou psicóloga, mas é muito este trabalho de ajudar as mulheres que eu acompanho a ressignificar, porque eu sinto que essa é a chave. Enquanto nós ficarmos presas na ideia do fracasso, enquanto nós ficarmos presas na ideia de que da ingratidão, não, eu tenho que ficar mesmo tremendamente infeliz porque senão eu estou a ser ingrata, não conseguimos dar a volta. E eu gostei muito que tu agora disseste Marta Moncacha. Tu tinhas ficado com o nome do teu marido? Tinha. Ok, isto é espetacular. Eu gostava de pegar nisto, que era, tu tinhas o nome do teu marido. Sim. O que é que isto te faz a nível de identidade? Ou seja, quando Sim. tu te decides separar,
tu vais voltar a ter o teu nome. Sim. Queres falar um bocadinho sobre esta questão da Completamente. identidade? Olha, até me estou a arrepiar agora contigo a perguntares isso, porque eu lembro-me perfeitamente de estarmos no processo de divórcio, não é? Naquela coisa legal, institucional, triste. E lembro-me, eu nem sabia que faziam estas perguntas, não é? E lembro de me perguntarem se eu queria manter o nome do meu futuro ex-marido, não é? E eu respondi assim, fica assim ali uma coisa estranha. Pronto, enfim, não é? Do pai dos meus filhos. O meu futuro ex-marido. Não, mas isso é... Mas não é? Ficas ali um bocadinho naquela... Porque ainda não é, mas vai ser dali a uns instantes. Exato. E eu lembro-me que naquela altura foi tão clara para mim a resposta, Vera, porque eu queria realmente voltar ao meu nome de batismo, queria voltar ao meu nome original, porque voltar ao meu nome original era voltar à minha essência. E eu voltei a casar, não é? Se calhar tu vais querer falar sobre isso, e eu disse ao Rui, amor, não vou ser Pinto, não vou ser Pinto. E sou Moncacha com muito gosto, e portanto respeito perfeitamente as mulheres que querem pôr o nome, obviamente que sim, não há questão nenhuma, mas no meu caso foi uma questão muito identitária. Foi muito identitária, foi o resgate de mim própria, sabes? Quando eu digo naquele momento, não, eu quero ficar com Marta Moncacha, foi assim um closure, sabes? Assim uma... Tu sentes, mas a questão da identidade, tu sentiste, achaste de fazer, ou seja, já não és a mulher de, já não és a mãe de, ou já não és a da família com o apelido, percebes? Não, eu isso? sou a Marta. Tu és a Marta. Sabes? Exato. Eu sou a Marta. Sim, eu acho que tenho essa... Sabes que eu tenho desculpa interromper. Eu tenho uma grande amiga, que na verdade é uma amiga que veio, era amiga do meu primeiro marido e portanto depois continuámos amigas, e ela diz uma coisa maravilhosa, ela comprou um fio a dizer Selma, porque toda a gente dizia ou era a mãe, ou era a mulher, ou era a mãe de, ou era... E portanto ela às tantas teve a necessidade de comprar um fio com o nome para, não, eu sou esta, não é? Fazia imensa confusão. Houve uma escola que o Mateus andou que diziam, olha, a mãe, exato. Olha a mãe, e assim, e no centro de saúde também. Não, quer dizer, sim. Eu sou a mãe, mas eu sou a Vera, chamei-me Vera, por favor, me chamei a mãe. Sim. Por favor. Imagina, chegar para ti, olha, a esposa está. Sim. What? Sim, é mesmo isso. É uma questão muito identitária mesmo. E agora que já falámos aqui dos desafios emocionais, quais são os desafios logísticos, os maiores desafios logísticos que tu sentiste? Olha, no meu caso, aqui enfim, na minha história pessoal, eu delegava muita coisa no meu então marido. Não é? Não porque ele pedisse para eu delegar, mas porque como eu sempre fui péssima a contas e a matemática e enfim, sou um bocadinho mais aérea, não é? Então era ele que fazia os pagamentos, era ele que tratava de tudo aquilo que era o orçamento familiar, era ele que tratava das revisões dos carros, enfim, aquelas coisas mais logísticas. E isto parece um bocadinho tonto, até porque eu sei que cada vez mais nós mulheres caminhamos para este não delegar e para nós assumirmos estas responsabilidades e bem, não é? Mas na altura, repara, eu sou filha única, filha da mamãe e do papá e eu saí de casa para casar. É preciso enquadrar isto. Eu saí de casa para casar, não é? E portanto, de repente, quando eu dou este meu grito do Ipiranga e quando tomo a decisão da separação e do divórcio... Ou seja, tu quase não te conhecias enquanto mulher independente. Exatamente, não me conhecia mesmo. Ok, não me conhecia mesmo. E portanto eu lembro-me de ter 37 anos e ser mãe dos meus filhos, de 3 filhos, e havia coisas que eu não sabia fazer. Não sabia fazer um IRS, não sabia mudar um pneu, não sabia pagar determinado tipo de contas, não sabia que empréstimos é que tinha feito. Portanto, eu estava neste nível de desconhecimento e, portanto, quando tu me perguntas as dificuldades em termos logísticos, eu acho que foi o apoderar-me e o integrar que a vida era minha, o lema era eu que tinha que o agarrar e eu tinha, de facto, com todas as minhas fragilidades e com todas as minhas dificuldades internas e crenças limitadoras, eu tinha que dar a volta ao texto. E atenção, não tinha que fazer sozinho. Eu falo muito no conceito da aldeia, de rede de apoio, não é? Mas cá está, era eu que ia buscar os recursos. Mesmo que eu não soubesse fazer o IRS, por exemplo, ou mesmo que eu não soubesse tratar de um empréstimo, não sei o quê, no banco, ok, eu ia munir-me das pessoas certas, que era eu que escolhia, não é? E não mais delegava isso no meu marido. Mas acho muito importante estás a falar dessa parte logística e da parte financeira também. Sim. Porque eu acho que muitas vezes a dependência financeira que acontece numa família naturalmente pode ser um entrave às vezes às pessoas a tomarem uma decisão. E eu digo-te isto, olha, da minha experiência também, eu sinto que também tive que me preparar um bocadinho nesse sentido. Sim. Imagina, eu lembro-me que na altura aceitei um trabalho por um valor muito abaixo daquilo que era o meu valor habitual, porque eu pensei, não, ok, vou sair de casa, vou ter uma casa, vou precisar de ter aqui um encaixe financeiro. E às vezes, e isso é super desafiante, não é? Porque é normal. Imagina, quando estás apaixonado, quando crias uma família, as contas misturam-se, não sei o quê, depois compras casa junto, depois não...
E é um desafio gigante lidar com isso. Eu acho... Tal e qual. E aqui vestindo um bocadinho a minha capa de assistente social, não é? Há imensas mulheres, e aqui no caso talvez mais mulheres do que homens, tendo em conta a relação do feminino com o mercado de trabalho que nós conhecemos ainda hoje, não é? Há imensas mulheres que não tomam a decisão ou que adiam por muito tempo a tomada a decisão da separação ou do divórcio, exatamente porque estão economicamente dependentes dos maridos e têm filhos e, portanto, há contas para pagar e, portanto, é ali uma... Agora... Eu sinto que nós temos aqui a dinâmica da dependência económica, que é uma dinâmica real, não é? Mas depois temos a dinâmica da dependência emocional, não é? E essa dinâmica também tem muito que se lhe diga, que é nós crescermos em identidade conjugal, não é? Às tantas nós somos o casal. E quem é que nós somos para além do casal? Que era a questão que tu estavas a dizer, não é? Que não te conhecias enquanto mulher independente. Sim. Quando e como é que tu percebeste que era o momento de te divorciar, de separar? Foi um caminho, sabes, Vera, foi um caminho. Eu acho que não há propriamente um clique, não há assim um aha moment. No meu caso houve aqui um processo terapêutico, como te disse, e portanto foi um caminho que eu fui fazendo e percebendo e assumindo para mim própria que estava infeliz naquela relação, e depois há aqui um hiato de tempo, que é uma coisa é tu tomares consciência de que estás infeliz na relação e que se calhar provavelmente o divórcio pode ser o caminho, e depois a ação, o tu passares à ação não é automático, na maioria dos casos. Não é? Eu costumo dizer que nós temos aqui uma espécie de uma decisão iceberg. O que é isto? Normalmente nós só olhamos para a ponta do iceberg, que é aquela ponta que está acima do nível de água, que é quando tu verbalizas que queres a separação ou o divórcio. E as pessoas muitas vezes acham-te leviana, precipitada, porque só veem a ponta do iceberg, aquilo que é visível. O que é que as pessoas não sabem? É o rochedo gigante que está debaixo d'água, que é o tempo que tu levaste, as ferramentas que tu tiveste que ir buscar, a ajuda que muitas vezes tu tiveste que pedir, a almofada financeira, por exemplo, tu tiveste de começar a criar até conseguiste tomar a decisão. E portanto não estamos aqui a falar, muitas vezes as pessoas ficam magoadas, porque demorou tempo, se calhar já sabia que queria a separação e demorou tempo. Claro que cada caso é um caso, não é? Mas aqui eu não estou a falar de uma lógica de manipulação, eu estou a falar de uma lógica de tu ganhares robustez emocional e também muitas vezes robustez logística e económica, para tu teres a capacidade de chegar à ponta do iceberg e tomar a decisão e dizer, olha, é isto que eu quero. É isto que eu preciso. Marta, e tu ajudas muitas mulheres, e nós temos aqui um presentinho também, não é? Sim. Que tu criaste, que é para descobrir um bocadinho em que momento é que estás, ou se é o momento ou não. Criaste um questionário para as pessoas poderem identificar em que fase do ciclo da perda do divórcio é a questão, não é? O ciclo da perda, então são estas fases todas que tu passas durante este processo. Isto vai ser um PDF que vai estar em ecologica.com/divórcio. Vou deixar aqui também a morada escrita. Portanto, se quiserem perceber, se identificarem com isto e se quiserem perceber em que fase é a questão, a Marta preparou aqui este miminho. Sim, é verdade. É verdade, porque todos os divórcios são um luto, ponto final, parágrafo, não é? E portanto este ciclo do luto ou este ciclo da perda no divórcio são exatamente as mesmas fases pelas quais nós passamos quando nos morre alguém, mas que passamos no decorrer do processo. E estas fases têm que ver com o momento em que tu já estás a integrar e a passar pela separação ou pelo divórcio, mas também têm que ver com a fase em que tu ainda estás ali no processo de tomada de decisão, não é? Ali naquela fase da pré-separação, às vezes ali da negação, sem saber muito bem, a não querer ler os sinais, sendo que normalmente os sinais estão lá. Eu costumo dizer que às vezes parece que estamos em Vegas, não é? Estão lá campainhas, aquilo está tudo a tocar, mas nós, por um conjunto de fatores, e é completamente legítimo, metemos a cabecita debaixo da areia e não queremos ver. Então, responder este quiz ajuda a localizar um bocadinho no processo. E eu acho que é um medo também muito, muito comum, e queria te perguntar se sentiste isto, que é o medo do arrependimento. Sim. Tu em algum momento tiveste de lidar com isso? Olha, eu sinto que já estava trabalhada o suficiente para, quando tomo a decisão, ter a certeza. Eu acho que a certeza talvez que nós nunca tínhamos, não é? Mas esse medo não foi um medo que me assistiu muito. Portanto, eu achei muito que quando eu tomo a decisão estava robusta nesse sentido. Agora, atendo muitas mulheres que têm esse medo da indecisão e das tantas se arrependerem e das tantas não ser a decisão certa, e obviamente que ninguém tem uma bola de cristal, não é? E às vezes, de facto, há recuos, e quando eu digo recuo, até pode ser no bom sentido, não é? Às vezes a pessoa pode ir trabalhar-se,
O outro pode ir trabalhar-se e de repente perceber que aquilo faz sentido e até vem num lugar diferente. E que bom que isso é, não é? Portanto, este medo do arrependimento é um medo real. Agora eu sinto que se nós fizermos o trabalho de casa, se nos trabalharmos, se prepararmos isto, esse medo vai-se esbatendo. E eu acredito muito que nós temos que pensar no momento presente, não é? O futuro, o que é que a gente tem? Nós temos o presente. É verdade. É? Se eventualmente no futuro voltar a fazer sentido estarmos juntos, porreira encantada da vida, tudo bem, não é? Se calhar já completamente trabalhados e noutro lugar. Agora, no momento presente, e eu chamo muito as mulheres que trabalham comigo para o momento presente e até para o corpo, não é? Para este alinhamento com o corpo, para as emoções, para aquilo que estão a sentir, é o que é que tu sentes neste momento? De cada vez que tu tocas aquela pessoa, que aquela pessoa te toca, o que é que tu sentes? De cada vez que aquela pessoa entra a porta dentro, o que é que tu sentes? Porque nós saímos do corpo, não é? Nós estamos muito na mente. O que é racional, o que é que faz sentido, o que é melhor para os filhos, o que é melhor para nós, mas é muito no racional. Muitas vezes pomos o que é melhor para os outros. O que é melhor para os outros. Antes de nos perguntarmos o que é melhor para nós. Tal e qual. E, portanto, remeter para o corpo e para o momento presente, e a decisão tem que ver com o agora, porque é o agora que nós temos. Sentiste sozinha nesse processo? Um bocadinho. Eu acho que isto é que é maravilhoso no trabalho que tu estás a fazer e por isso é que eu também te convidei para criares um curso para a plataforma, e por isso é que estamos aqui mais uma vez a falar sobre isto, e agora também na televisão, que é podem ser processos super solitários e saber que há pessoas como tu, eu estar aqui a falar abertamente, sim, já passámos por isto, sim, e há formas de viver isto de uma forma mais positiva e com apoio também, porque outra das coisas que vamos criar com o curso é uma rede de apoio, não é? Certo. Vamos criar um grupo também, que é uma coisa que tu fazes muito também nos teus processos terapêuticos, não é? Sempre, criar grupos sempre, de mulheres. fundamental. É fundamental. Porque a rede de apoio é mesmo muito importante. Eu penso nisto, quando estava grávida, eu engravidei e na altura eu fiz um espetáculo com 5 atrizes grávidas e nós não nos conhecíamos assim tão bem. Basicamente foram 2 das atrizes engravidaram, perderam trabalhos que tinham e então revoltaram-se e decidiram, não, vamos fazer um espetáculo com atrizes grávidas, e na altura contactaram todas as atrizes que estavam grávidas, eu era uma delas. E foi espetacular, que nós passámos a gravidez todas, éramos uma rede de apoio. Sim. Então nós passámos todos os desafios da gravidez, do parto, imagina, acordávamos às 3 da manhã para dar de mamar, havia sempre alguma que estava acordada, sabes? Tipo, mandávamos uma mensagem mesmo. Mandávamos uma mensagem no WhatsApp, tipo, estás aí? Outra, sim, estou, está a chorar, tudo isto. Algumas de nós separaram-se também, então continuámos com esta, e é tão importante haver este faz sentido. Toda a diferença. Perceber que não estamos sozinhas. Tal e qual. Primeiro, não estamos sozinhas, não estamos malucas, nem loucas, não é? Exatamente. E depois perceber que, embora seja sempre uma decisão solitária, e aqui estou a referir-me às pessoas que tomam a decisão, não é? Não tem que ser um processo solitário. Sabes que é muito curioso estares a dizer isso, porque eu no trabalho que faço individualmente com mulheres, e no curso também referimos isso, um dos exercícios que nós fazemos sempre é a construção da aldeia daquela mulher. E a aldeia, mas a construção no papel, na prática, que é quem é que são as pessoas que estão à sua volta, que podem ser a aldeia. E à frente do nome das pessoas é para que é que elas vão servir. É o quê? É para apoio logístico? É para trazer uma sopa um dia qualquer? É para oferecer uma cebola? Não tem que ser uma questão legal, tens uma amiga advogada que te possa ajudar. Tal e qual. É alguém que está à distância de um telefonema para tu vomitares o que quer que te apeteça vomitar sem julgamento. Então, raramente nós temos uma pessoa que seja canivete suíço e que sirva para isto tudo. Mas se calhar temos várias. E se calhar temos pessoas que nós nem ativamos, que nem vamos buscar, porque estamos tão envolvidas e tão submersas no nosso processo interno que nos esquecemos de ativar as pessoas certas. Então a construção da aldeia é fundamental e é um exercício precioso, preciosíssimo. Ai, Marta, tu és maravilhosa. Tu achas que este processo pode afetar a autoestima? Completamente. O processo de divórcio, sim. Eu acho que o divórcio pode afetar a autoestima, mas o casamento também. Okay. E quando eu falo de casamento, falo de relações afetivas. Isto é, isto foi uma aprendizagem que eu fiz com o meu próprio divórcio e que ponho todos os dias ao serviço da minha nova relação e do meu segundo casamento, que é, muitas vezes o que é que acontece, e nós já aflorámos um bocadinho, neste processo de fusão com o outro, nós vamos muitas vezes inconscientemente perdendo a nossa própria identidade. Então o que acontece é que nesta fusão nós vamos criando uma identidade conjugal, não é? Mas vamos esquecendo da identidade individual, da identidade pessoal. E o que é que acontece com o divórcio? Não é que o divórcio cause uma fraca autoestima, mas ele põe uma lupa sobre a autoestima que tu já não tinhas. Ele põe uma lupa sobre aquilo que tu já tinhas esquecido de ti própria. Ele põe uma lupa sobre a mulher que tu não sabes que és.
não é? Então eu não considero que o divórcio seja aquilo que naturalmente te destrói a autoestima. Na verdade eu sinto exatamente o contrário. Eu sinto que se tu fizeres o trabalho de casa, é através ou por via desta crise gigante que é o divórcio ou a separação, que tu podes finalmente mergulhar sobre ti e conhecer-te. E repara, isso é aquilo que eu adoro fazer, aquilo que me apaixona fazer. É verdade, mais do que as dicas para o divórcio, da comunicação, da coparentalidade, isso é tudo importante e está tudo no curso. Mas é ajudar cada mulher que me procura a reconstruir-se e a reconhecer-se. E antes de nos conseguirmos reconstruir, temos que parar e olhar para dentro. Não há como. Não podemos construir a nossa autoestima se não pararmos para olhar para nós, para nos questionarmos, para percebermos quem somos, do que é que gostamos, o que é que não gostamos, quais são os nossos limites. Só a partir daí é que podemos, de facto, reconstruir essa autoestima. E reconstruir uma nova relação. E reconstruir uma nova relação. E há esperança nesta vida, tu és o exemplo disso. Há uma luz ao fundo do túnel. E olha, estamos a falar aqui da coparentalidade, que isto é também um tema, e vou-te dizer, eu perguntei aos meus seguidores no Instagram o que é que queriam que eu, não a ti, porque eu não revelei que eras tu, mas disse que ia falar sobre este tema. E perguntei quais eram os maiores desafios e sobre o que é que queriam que eu falasse. Isto também é um convite para quem não segue a Ecológica no Instagram, sigam, e é sempre uma forma de estarmos também mais próximos, ou seja, não estou só aqui deste lado da televisão e tudo isto, mas através do Instagram consigo ter este contacto direto com as pessoas. E uma das coisas que me perguntaram é como é que se lida com pais separados, como é que lidam com estilos de parentalidade diferentes? Olha, esse é um dos grandes desafios, não é? Eu sinto que depende da relação daquele ex-casal. E essa relação do ex-casal também se reconstrói, não é? Nós sabemos que numa primeira fase, normalmente, não quero aqui, enfim, generalizar, mas normalmente há um que está mais zangado do que o outro, não é? Normalmente aquele que está mais zangado é aquele que foi confrontado com a decisão do divórcio. E, portanto, muitas vezes a comunicação é desafiante no princípio, e sendo a comunicação desafiante, o que é que acontece? A coparentalidade, ou educar em conjunto, embora em casas separadas, é desafiante. E, portanto, nós temos que dar aqui um tempo para ajustar. Repara, há uma nova família que está a emergir, e às vezes nós esquecemos disso. A família destruiu-se com o divórcio. Não, ela não está destruída, ela mudou. Ela está num processo de transformação. E, portanto, na verdade, aquelas pessoas continuam a ser família, mas num contexto diferente. Portanto, no princípio, é sempre desafiante. Temos que ajustar expectativas, Vera. Eu digo muito isto às mulheres que trabalham comigo e falamos muito sobre isso no curso de Divórcio Positivo, que é, nós não podemos ter a pretensão de achar que na casa do outro com o outro, as regras e as rotinas vão ser exatamente iguais àquelas que são na nossa casa. Nós gostaríamos, se era o ideal, era maravilhoso, não era maravilhoso que nós estivéssemos alinhados, mas a pergunta que eu coloco aqui é, quantos de nós somos pais casados ou a viver juntos, em que as regras também são diferentes? Em que às vezes há um desalinhamento naquilo que é o entendimento da parentalidade, não é? E portanto, claro que o ideal era as regras básicas e as rotinas básicas dos miúdos serem parecidas, serem semelhantes, mas às vezes nós as duas sabemos que não é possível, não é? Claro. E portanto aqui nós temos também que agarrar só algumas batalhas, não vale a pena agarrar todas as batalhas. Não é? A batalha do saco da natação. Exato. Exato, e nós falámos sobre isso no outro episódio, nós falámos não é? sobre isso há uns anos. Exatamente. Então há coisas que nós temos que deixar cair. E aqui, mensagem às mães, não se zanguem comigo, mas nós achamos sempre que nós fazemos melhor. Vera, nós achamos sempre que fazemos melhor. Deixá-los fazer. Se calhar nós temos mais experiência porque nós também não delegamos muito. Claro que cada caso é um caso, há pais que se demitem, enfim, nós sabemos isso, não é? Mas muitas vezes, e também há mães que se demitem, mas muitas vezes os pais também se vão demitindo porque as mães agarram tudo, não é? E aí depois não têm tempo para elas, não têm tempo para se reconhecer ao espelho. Portanto, a ideia aqui é ajustar expectativas. Se tiverem numa plataforma de comunicação, de entendimento que permita ajustar algumas regras e algumas rotinas, maravilhoso, encantado a vida. Eu diria que no princípio é desafiante, mas com o tempo e por experiência própria as coisas vão se ajustando. Agora, no meu tempo e no meu espaço eu giro. No tempo e do espaço do pai ele gera. E olha, eu vou vamos dar encontrando aqui o caminho do meio. Também vou dar aqui a minha opinião, de acordo com a minha experiência, porque eu assinei um acordo de regulação das responsabilidades parentais e eu sou super defensora destes acordos. E há muita gente que diz, que horror, mas agora envolver advogados e fazer isto e isso. Não, mas é exatamente, e acho que isto se deve fazer exatamente quando as coisas estão a correr bem, porque os pais separados acham, nós damos bem, está tudo bem. Sim, mas o acordo é para
é para quando as coisas deixam de correr bem, porque entretanto podem aparecer terceiras pessoas com outras opiniões, entretanto vai haver aquela viagem que vão querer fazer, aquela viagem à Disney, queremos levar. Não, há sempre este exemplo, por acaso a minha advogada dizia sempre isto, que era vai haver aquela semana de agosto em que as famílias dos dois, e pronto, e se houver um acordo, ou pelo o menos Natal, tu sabes, a passagem de Natal, ano, a passagem de ano, se houver um acordo, isto é para as coisas correrem bem. Tal e qual. Pronto. No caso de haver um desentendimento, por exemplo, querem os dois a mesma semana em agosto, vão ao acordo e dizem, olha, nos anos impares estou eu, nos anos pares és tu. Pronto. Tal e qual. E está resolvido. Aliás, é exatamente para evitar conflitos. E às vezes as pessoas acham que esta coisa de dos advogados e dos acordos, isto é um grande conflito. Pelo contrário, é exatamente para evitar conflitos, porque agora as coisas estão bem, mas pode haver um desentendimento daqui para a frente, não sabes como é que vai ser. Então eu sou super defensora de haver acordos de regulação e que devem ser feitos quando as coisas estão bem. Sim. Exatamente para evitar problemas mais à frente. E como é óbvio, não temos que ser super rígidos. Imagina, legalmente é semana sim, semana não, para o pai e para a mãe, mas obviamente com uma flexibilidade. Se tiveres uma profissão, quer dizer, não tens que e à medida ser que o super tempo vai rígido. passando e que a comunicação vai melhorando entre os pais, não é? É natural que esse acordo se vá flexibilizando mais, porque aquelas pessoas conseguem, chegando a acordo, cá está, e conseguem ir negociando. Para teres uma ideia, neste momento os meus filhos mais velhos, eu costumo dizer que estão em freestyle já, não é? Já não acontece exatamente aquilo que está no acordo, mas durante muitos anos aconteceu, porque era uma baliza, como tu dizes, era uma baliza para pais e uma baliza para filhos, e portanto é importante. E eu sinto que da minha experiência, psicologicamente para o meu filho também é muito bom haver uma estrutura. É estruturante, exatamente. A estrutura é ótima, ele já sabe exatamente, tem uma semana em casa da mãe, uma semana em casa do pai, sabe quais são as exceções, Sim. já sabe os períodos de férias, imagina, ele agora foi de férias com o pai, portanto sabe que apanhou ali uns dias da minha semana, ele já sabe, já diz tipo, ok, mas eu depois quero compensar aqui uns... Já tem esta consciência, claro que ele já tem 9 anos, é diferente, quando eles são mais pequeninos não têm esta noção do tempo. Mas precisam de rotinas. Mas eu acredito que a estrutura é importante e que e mesmo que se deem bem, acho bom haver uma regra base. Não sei se é a tua experiência também. É completamente. Nós fizemos um acordo também logo no princípio. É importante dizer que há muitas pessoas que não conhecem, porque muitas vezes a figura do advogado pode ser um bocadinho assustadora, mas há a figura do mediador familiar. Exatamente. E o mediador familiar faz, como o próprio nome indica, ajuda a mediar o conflito, sempre numa lógica do superior interesse da criança ou do jovem. Muitas vezes não há conflito, não é uma questão de conflito. É uma questão de chegar a acordo, às vezes de coisas pequeninas. Às vezes de coisas muito pequeninas. E, portanto, no fundo, o que é que o mediador faz? O mediador ajuda a que os direitos da criança ou do jovem sejam salvaguardados, mas tendo em conta aquilo que também são as possibilidades e os interesses do pai e da mãe. E, portanto, é uma figura muito interessante. Muitas vezes nós não recorremos por desconhecimento. É qualquer coisa que às vezes é menos formal, assusta menos, não é? E também pode ajudar a construir um bom acordo. E em relação à dor dos filhos no início desta separação? Isto também foi quando decides separar, porque estamos habituados a estar com eles a tempo inteiro e de repente isso muda. Como é que foi para ti? Foi desafiante. Foi muito desafiante, não é? Eram 3 crianças em casa, muito barulho, muito ruído, com tudo o que isso implica, não é? Eu devo dizer que numa primeira fase nós ficámos em guarda partilhada, mas não em residência alternada, porque o pai dos meus filhos vivia para fora de Lisboa por questões profissionais e, portanto, eu acabava por estar sem eles mais aos fins de semana, não é? Portanto, não comecei logo a ter semana sim, semana não, mas lembro-me que quando me foi proposto pelo pai deles a residência alternada, semana sim, semana não, eu achei que o meu mundo ia desabar. Eu que achava que já estava super resolvida e que estava espetacular e que era tudo ótimo, de repente eu pensei mesmo que ia perder os miúdos. E eu sinto que grande parte da minha missão, com muitas das mães que me procuram, é também ajudar a desmistificar isto. Por um lado, é validar a dor, não é? É dar colo, porque de facto há esta sensação de que parece que o chão, eu lembro-me, tenho a lembrança de que parece que o chão se ia abrir, não é? Eu achei que eles iam deixar de gostar de mim, achei que não ia poder estar com eles em momentos super importantes do desenvolvimento deles, não ia mais ler uma história à noite, não ia mais buscar à escola todos os dias, não ia ver todos os dentes que caíam. Isto é real. De facto é real, não é? Há momentos da história e da vida dos teus filhos no dia-a-dia em que tu, com o divórcio numa residência alternada, não tens. Agora, faz parte do processo e também é aí que tu te podes resgatar e que te deves resgatar. Eu até passei a ressignificar um bocadinho esta semana sem filhos e deixei de chamar semana sem filhos para passar a chamar semana para mim. Porque naquela semana em que eles não estavam, eu cuidava-me, eu olhava para mim. Eu lembro-me, tu falaste no síndrome do ninho vazio. Completamente. Aliás,
o divórcio, e estou a arrepiar-me novamente, para a maioria das mães e para pais, vamos fazer justiça também, é uma antecipação do síndrome do ninho vazio. Porque quando é que nós pensamos no síndrome do ninho vazio? Quando eles são autónomos e vão à vida deles, que eu agora também já tenho um com 22 e com 20 e já estou, mas estou preparada. Agora eu já estou preparada. Porquê? Porque o divórcio antecipou-me um ninho vazio. Não é? E muitas vezes tu não estás preparada. Sabes que eu nunca mais me esqueço. A primeira mãe que eu atendi quando comecei a fazer este trabalho estava a separar-se com um filho de 2 anos. E lembro-me dela olhar para mim a chorar e dizer: Marta, eu não me preparei para não ter o meu filho sempre aos 2 anos de idade. E isto já foi há não sei quantos anos, eu ainda me emociono a falar sobre isto. Porque é isto que nós sentimos. Agora, efetivamente, os miúdos estão com o pai. E o pai também tem esse direito. E mais do que isso, os filhos também têm direito ao pai. Então, esta às tantas é uma inevitabilidade, quer dizer, não dá para cortar os miúdos ao meio, não é? E fazer aqui não dá. E, portanto, nós temos mesmo que aprender e temos que olhar para esta crise como uma oportunidade. Mesmo no meio da dor, é uma oportunidade. Naquelas semanas, para mim, eu cuidava de mim, eu fazia formações, eu dormia, eu tinha o comando da televisão só para mim, eu não fazia o almoço ou o jantar se não apetecesse, eu comecei a namorar, entretanto, com o meu atual marido. Então, às tantas, quando eles vinham, eu estava completamente energizada. E sinto, e digo-te isto agora sem nenhum tipo de preconceito, que me tornei mesmo uma mãe melhor. Porque também o que é que acontece? Ou pelo menos acontecia comigo, não vamos generalizar. Como tu tens aquela ideia estapafúrdia de que os miúdos vão estar sempre contigo, que não é verdade, não é um pensamento mágico, então às tantas eu pensava a qualidade do tempo, eu estava lá, mas a qualidade do tempo, eles falavam, eu nem sempre estava a ouvir, estava metida nas minhas coisas. De repente, quando eu passei a perceber que o tempo com os nossos filhos não é infinito, porque não vai ser nunca. Por via do divórcio, por via do ninho vazio quando eles crescem, por via de uma morte. A gente não sabe. E, portanto, de facto, eu passei a valorizar muito mais o tempo que tinha com eles e transformei-me numa mãe infinitamente melhor. Emocionalmente muito mais presente. Eu também sinto isso. Muito mais, sentes isso? Sinto que a partir do momento que eu fiz uma escolha, imaginem, então agora eu estou com o meu filho semana sim, semana não. A semana que eu estou com ele é sagrada. Aquele horário é precioso. Eu não estou a dizer que não vá jantar fora. As tuas coisas, não, de vez em quando não vá jantar fora na semana que estou com ele e não sei o quê, mas quer dizer, eu dou prioridade à qualidade do tempo que eu tenho com ele na semana em que estou com ele. Mesmo. E isso, sim, também sinto que mudou. Mas também me lembro, Marta, do primeiro dia em que eu mudei para a minha casa nova, primeiro dia que eu estava sem ele a fazer a mudança e o quanto me custou, sabes? E lembro-me de estar sabes aquela coisa quando as mães quando estamos tão casadas que estamos sempre assim, que às tantas tu já estás assim, tu já não estás com os filhos e continuas a abanar-te porque estás tão habituada a dar colo. Eu estava assim, sabes? Eu fazia tipo, eu fui para a cama, eu dava palmadinhas na minha almofada a imaginar que estava a adormecê-lo, sabes? Sabes aquela coisa quando não sabes, graças a Deus nenhuma de nós sabe, mas aquela história da amputação de um membro que tu continuas a ter aquela dor fantasma da amputação, não é? É igual, ou é muito parecido, não é? É aquela ideia de facto, falta-nos. Agora, quem é que nos disse que os nossos filhos iam estar connosco para sempre? Igual com o marido. Quem é que nos disse que aquela pessoa com quem nós casamos ou com quem nós decidimos ter uma relação amorosa ia estar connosco para sempre? Quem é que nos disse isto? Porquê que o casamento tem que ser encarado como uma coisa para sempre? Vera, nada é para sempre. Eu perdi o meu pai há 1 ano e meio, e sei que tu também já perdeste há uns anos. Não é para sempre. Os relacionamentos não são para sempre. Então vamos mais uma vez, vamos deter-nos sobre o presente. Que bom que é quando eles estão. Que bom que é eu agora a cada dia que passa a estar com o meu atual marido e que se vai durar, eu adorava que sim, mas eu não sei. Então deixa-me investir agora. E aquilo que eu sinto é que nós damos tudo como um dado adquirido e nesta coisa do dar como um dado adquirido vamos desconectando. E olha, tu disseste há bocado uma coisa interessante, disseste que achava que já estava super resolvida e de repente afinal não estava. Imagina, com este PDF que tu fizeste do ciclo da perda, pode ser interessante também para isso, não é? Que às vezes tu achas que já estás super resolvida e de repente vais responder aqui umas perguntinhas e vais perceber, calma, se calhar ainda não estou na fase do ciclo que eu achava que estava. Sem dúvida. E se calhar ainda tenho aqui algumas coisas para resolver. Achas que pode ajudar? Pode ajudar imenso, porque repara, ao longo da vida tu vais tendo aquilo que eu chamo de gatilhos emocionais. Imagina, tu achas que já estás super resolvida, não é? E já estás na última fase do ciclo, que é a aceitação, e de repente os teus filhos falam de uma madrasta.
Então, naturalmente, mesmo que tu até estejas resolvido e que não queiras voltar para aquela relação, é um gatilho. Então, normalmente tu recuas no ciclo. E depois nós vamos falar sobre isso, não é? Tu recuas no ciclo. Ou imagina que os teus filhos têm um irmão de uma nova relação. É um gatilho. Não é? Eu lembro-me, dou sempre este exemplo, quando o pai dos meus filhos casou e eu já estava casada, repara o ridículo, eu já estava casada, apaixonada, super resolvida, lembro-me perfeitamente que no dia em que ele casou, os miúdos dormiram comigo e fui eu que os preparei para o casamento do pai, com uma mulher também fantástica, enfim, a madrasta deles, que era maravilhosa. E eu lembro-me, naquele momento em que eu estava a vesti-los, veio aquela nostalgia. Claro. Sabes? E não é que eu quisesse voltar para o pai, eu estava super bem, mas foi um gatilho, não é? Foi um gatilho. E portanto nós temos consciência deste ciclo, sabermos exatamente onde estamos, saber que ele existe, saber quais são as fases e saber que ao longo da vida nós vamos tendo avanços e recuos e que isso não quer necessariamente dizer que tu estás arrependida, é um grande alívio. Então só conhecê-lo é um grande alívio. Então vamos deixar aqui o convite outra vez, se quiserem perceberem que fase do ciclo é que estão, se identificam com isto ou se acham que pode de alguma forma ser útil, cologica.com/divórcio, está lá um PDF com estas questões que podem ajudar a identificar em que fase deste ciclo da perda é que estão aqui com o divórcio. Marta, super obrigada, mais uma vez uma conversa incrível e completamente diferente da conversa que tivemos há 4 anos atrás. Mesmo incrível. Vou acabar com a pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Vera, é muito curioso que eu sabia que tu ias fazer essa pergunta, mas não pensei. Já te fiz uma vez. Olha, eu acho que a minha ecológica de vida, principalmente desde que o meu pai partiu, é estar cada vez mais alinhada com a minha verdade. E eu sei que isto parece um clichê, mas eu sinto muito isto. Eu fui durante muitos anos muito agradadora social, não é? Sempre a querer agradar, a querer corresponder às expectativas, a querer, e o divórcio trouxe-me romper um bocadinho com isso, mas com a partida do meu pai eu sinto que nada disto é infinito. E portanto eu tenho, não sei o que é que vai acontecer depois, não é? Mas nesta vida, neste plano, eu tenho esta oportunidade e portanto nesta oportunidade eu vou estar super alinhada com aquilo que são os meus valores, com aquilo que são os meus interesses, com aquilo que eu quero fazer, mesmo que possa ser um bocadinho disruptivo. Então é isso, é estar muito alinhada com a minha verdade, é a minha ecológica de vida. Obrigada, Marta. Obrigada, Vera. E assim concluímos mais um episódio enriquecedor do Podcast Ecológica, em que percebemos que é possível transformar um dos momentos mais desafiantes da vida numa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Eu espero que as reflexões e ferramentas que trouxe hoje nos ajudem a encontrar força e, acima de tudo, esperança. Obrigada e até para a semana.